Quando, finalmente, o abade Arcos falou, Cherokee teve um ligeiro sobressalto. Você fez bem, repetiu, parando no meio da sala e olhando de lado para o seu prior, que já estava mais à vontade. Era quase meia-noite e Arcos se tinha preparado para 1 ou 2 horas de sono antes de matinas e lodos. Ainda molhado e descabelado depois de um mergulho na banheira, lembrava um urso. Meio mudado em homem. Usava uma veste de pele de coiote e o único sinal de seu cargo era a cruz peitoral que resplandecia à luz da vela cada vez que ele se virava para a escrivaninha. O cabelo úmido caía-lhe sobre a testa e, com a barba curta e saliente e a pele de coiote, parecia, naquele momento, menos um padre do que um chefe militar recém-chegado de um assalto e ainda cheio de mal contida fúria guerreira. O padre Cherokee, que vinha de uma alta linhagem de Denver, tendia a reagir de acordo com as atribuições oficiais dos homens, e a falar cortesmente com quem usasse as insígnias da autoridade, sem se permitir olhar para as pessoas, seguindo assim a secular tradição das cortes. Por isso, sempre mantivera relações formais e cordiais com quem usasse o anel e a cruz peitoral e fosse seu abade. Em Arcos, porém, esforçava-se por ver o menos possível o homem. Essa atitude não era fácil nas presentes circunstâncias, vendo o revi padre abade apenas saído do banho e andando descalço em volta da sala. Ele, aparentemente, tinha se cortado ao extirpar um calo, pois tinha o pé ensanguentado. Cherokee procurou não reparar nisso, mas sentiu-se contrafeito. Você sabe do que é que eu estou falando? Rosnou Arcos, impacientemente. Cherokee hesitou. Padre abade, Verrevia se importaria de fazer perguntas específicas no caso que digam respeito a algo que eu tenha ouvido somente em confissão. Como? Ah, bem, é verdade. Você confessou, tinha-me esquecido. Faça com que ele conte tudo outra vez para que você possa falar, apesar de toda a abadia já saber da história. Não, não agora. Eu contarei a você o que houve e não responda ao que tiver sido matéria de confissão. Você já viu aquilo? O abade Arcos apontou para a escrivaninha onde o conteúdo da caixa do irmão Francis tinha sido colocado, a fim de ser examinado. Cherokee, com a cabeça, indicou que sim. Ele deixou cair tudo na estrada. Quando desmaiou, ajudei a apanhar, mas não examinei nada cuidadosamente. O que diz ele que é? O padre Cherokee olhou para o lado, sem parecer ter ouvido a pergunta. Muito bem, disse o abade, não se incomode com o que ele diz. Olhe você mesmo com cuidado e diga o que pensa. Cherokee curvou-se sobre a escrivaninha e examinou os papéis atentamente, um a um, enquanto o abade continuava a andar de um lado para o outro e a falar. Aparentemente com o padre, mas em grande parte, consigo mesmo. É impossível. Você fez bem em mandá-lo de volta antes que descobrisse mais coisas. Mas, naturalmente, isso não é o pior. Está tudo muito complicado. Não sei de nada que possa prejudicar mais uma causa que uma inundação de milagres impossíveis.
Uns poucos fatos, está certo. É preciso estabelecer que a intercessão do Beato obteve milagres antes que a canonização possa ter lugar. Mas às vezes há exagero, como no caso do Beato Chang, beatificado há 2 séculos e até hoje não canonizado. E por quê? Sua ordem mostrou-se ansiosa demais. Cada vez que alguém se curava de uma tosse, era milagre do Beato. Visões no subterrâneo. Evocações no campanário, mais parecia uma coleção de histórias de fantasmas que uma lista de fatos milagrosos. Talvez 2 ou 3 deles fossem válidos, mas quando há tanta poeira. O padre Cherokee levantou os olhos. Na beirada da escrivaninha, as suas falanges estavam brancas. As suas feições pareciam estiradas. Aparentemente nada ouvira. Perdão, Padre Abade. Bem, o mesmo poderia acontecer aqui, é o que eu digo, disse o abade. Recomeçando a andar pela sala. No ano passado, houve o irmão Noyon e a milagrosa corda do carrasco. Sim. E no ano atrasado, o irmão Sumarnaf curou-se milagrosamente da gota e como tocando uma provável relíquia do Beato Leibowitz, dizem esses tolos. E agora Francis encontra um peregrino vestido com o quê? Com o mesmo saco que serviu para cobrir a cabeça do Beato Leibowitz antes do enforcamento. E que usava como cinto uma corda. Que corda? A mesma. Fez uma pausa e olhou para Cherokee. Pelo seu olhar vago, estou vendo que você ainda não ouviu essas coisas. Não? Bem, então você nada pode dizer. Não, não? Francis não disse nada disso. Só disse o abade Arcos procurou introduzir um ligeiro tom de falsete na sua voz habitualmente áspera. Encontrei um homenzinho velho que pensei fosse um peregrino indo para a abadia porque andava na direção dela. Ele usava um velho saco amarrado à cintura por um pedaço de corda. Fez na pedra um sinal assim. Arcos tirou do bolso um pedaço de pergaminho e mostrou-o a Cherokee à luz da vela. Ainda tentando, sem muito sucesso, imitar a voz do irmão Francis, continuou. E não pude compreender o que significava. Vocês sabem o que é? Cherokee olhou fixamente para os símbolos e abanou a cabeça. Não estava perguntando a você, rosnou Arcos com sua voz normal. Isso foi o que Francis disse. Também eu não sabia o que significava. Mas agora sabe. Agora sei. Alguém investigou para mim. Aquilo é um lamed, aquilo é um spd. Letras hebraicas. Spd lamed. Não? Da direita para a esquerda. Lamed spd. Um som de L e de TS. Se houvesse sinais de vogais, poderia ler luts, lots, lets, lits qualquer coisa assim. Se houvesse algumas letras entre aquelas duas, poderia soar como LLLL. Adivinhe quem? Leibo, não? Oh, sim. O irmão Francis não pensou nisso. Outra pessoa pensou. O irmão Francis não pensou no capuz de saco e na corda do carrasco. Um dos seus companheiros pensou. Então, o que é que está acontecendo?
Hoje, o noviciado inteiro está cheio da linda historinha de Francis que encontrou o Beato em pessoa. No deserto, que acompanhou o nosso menino até o lugar em que estavam aquelas coisas e disse-lhe que encontrara a sua vocação. Cherokee franziu o rosto com um ar de perplexidade. O irmão Francis disse: Isso? Não? Urrou Arcos. Você não presta atenção. Francis não disse nada disso. Antes tivesse dito, porque, então, saberia o que fazer com o pirralho. Mas ele conta a coisa de um modo açucarado e simples, um pouco bobamente, e deixa que os outros imaginem o resto. Ainda não falei com ele. Mandei o reitor da Memorabilia ouvir a sua história. Penso que é melhor que eu converse com o irmão Francis, murmurou Cherokee. Vá. Quando você entrou, eu ainda estava na dúvida se assaria você vivo ou não. Quero dizer, por tê-lo mandado de volta. Se ele tivesse ficado no deserto, não? Teríamos essa tagarelice fantástica aqui dentro. Mas, por outro lado, não se pode saber o que mais iria ele desencavar naqueles subterrâneos. Por isso, acho que você fez bem em trazê-lo. Cherokee, cuja decisão não fora tomada por esses motivos, achou que o silêncio era a política mais apropriada para o momento. Vá vê-lo, resmungou o abade. Depois, mande-o aqui. Quase às 9 horas, numa brilhante manhã de segunda-feira, o irmão Francis bateu timidamente à porta do escritório do abade. Uma noite bem dormida no duro colchão de palha de sua velha cela, mais uma parca refeição diferente da do deserto. Se não tinham sido o suficiente para restaurar-lhe o corpo faminto e clarear-lhe o cérebro da intensa luz do sol, pelo menos tinham-lhe dado a necessária lucidez para perceber que havia rezos para ter medo. Na realidade, estava aterrorizado. Se bateu à porta tão de leve, que não se fez ouvir. Nem ele próprio ouviu nada. Depois de alguns minutos, encheu-se de coragem e bateu outra vez. Benedicamus Damano. Dei-o gratias, respondeu Francis. Entre, meu filho, entre. Disse uma voz afável que, depois de alguns segundos de surpresa, identificou como sendo a do seu soberano abade. Vire o trinco, meu filho, disse a mesma voz amiga, depois de Francis, gelado, ter ficado no mesmo lugar por alguns instantes, com a mão ainda em posição de bater. Sim, o noviço mal tocou o trinco, mas parecia que a maldita porta se abria de qualquer jeito, esperara que estivesse emperrada. O senhor abade mandou me chamar. Balbuciou o noviço. O abade Arcos franziu os lábios e, devagar, acenou que sim com a cabeça. Sim, o senhor abade mandou chamar você. Entre e feche a porta. O irmão Francis fechou a porta e ficou tremendo, em pé no meio da sala. O abade estava brincando com uma daquelas coisas com éramos que havia dentro da caixa. Talvez fosse mais apropriado, disse ele, se o Rev. Padre Abade fosse chamado por você. Agora que a providência o favoreceu e que você se tornou tão famoso, hein? Sorriu com brandura. Riu o irmão Francis em tom interrogativo.
NN não,